Eu quero saudar a todos com a paz poderosa do nosso Deus que estão me acompanhando aqui nesse vídeo. Eu quero falar de um ato de bravura de Abraão. Bravura e fé. Que o homem tem que ter muita coragem para fazer o que Abraão fez. O que Abraão fez? Ele atendeu a um pedido de Deus que ele achava que qualquer pai, naquele momento, negaria imediatamente esse pedido. Aí você pergunta para mim, que pedido é esse? Deus chegou em Abraão e pediu seu único filho. Vamos ler aqui um texto, para nós termos uma base bíblica, em Gênesis 22, versículo 12 e 13, que diz assim: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único. Quem conhece a história de Abraão sabe que ele teve outro filho com a sua serva Agar. Então por que Deus falou que era o único? Porque esse é o único filho da promessa. Então ele teve esse outro filho numa precipitação de sua esposa Sara, querendo ajudar seu marido Abraão para que Deus pudesse cumprir a promessa dele com Abraão. Mas Deus não precisa de ajuda para que você cumpra a sua promessa. Por que ela fez isso? Porque se passou, depois que Deus prometeu o seu filho, se passou muito tempo. Então a Sara falou assim: não, eu não vou ter filho, né? Então você vai ter filho com a serva. Chegou, então vamos partir do início. Chegou lá na tenda de Abraão 2 homens. Esses 2 homens não eram homens comuns, eram anjos que vieram de Deus fazer aquilo que Deus havia mandado fazer, que era dar uma mensagem para ele. Que mensagem é? Abraão já era um homem velho, Sara também já era uma mulher já velha, passada da idade. Ele falou: Abraão, você vai ter um filho. Sara, ouvindo isso lá dentro, ela riu. O nome dela era Sarai. E quando ela riu, eles mudaram o nome dela para Sara. Então o que aconteceu? Simplesmente, depois de muitos anos, depois dela ter oferecido a Agar para se deitar com seu marido, e ela teve um filho com ele, ela teve um filho com a Agar, e quando ela achou que não ia ter esse filho, o que aconteceu? Sara ficou grávida e teve Isaac. Quando Sara teve Isaac, aí ela já se sentia ameaçada por Agar. E pediu que Abraão enviasse Agar para longe. Abraão não queria mandar Agar para longe. Aí Deus falou com Abraão: Abraão, manda, faz o que sua mulher pediu, pode mandar Agar para longe que eu vou cuidar dela. Deus cuidou de Agar e seu filho. Então nisso nós podemos ver que Deus, ele cuida das pessoas, do seu, da humanidade. Deus está cuidando de todo mundo. Menos em razão de você ser ou não um servo, uma pessoa que vai à igreja, todo mundo. Deus está cuidando de você. Deus cuida de todo mundo. Agora, a questão de ir morar no céu já é outra história. Né? Mas que Deus cuide de todos, profundo de todos. Por quê? Nós vemos que o sol nasce para todos. A chuva, quando ela cai para todo mundo. Ela não cai só para uns e para outros, não. Ela cai para todo mundo. E um belo dia, Deus resolveu provar a fé de Abraão. Abraão já estava feliz com o seu único filho, o seu herdeiro. Ele ensinava muitas coisas para ele. Isaac vai ser assim, sabe? Você vai tomar aqui. Ensinava a tomar conta das ovelhas, né? Aí ele ia lá, mostrava as coisas para ele, como é que tinha que fazer. Nossa, estava alegre com o seu filho.
Um belo dia Deus falou assim: Abraão, pega o seu único filho, Isaac, vai lá para o monte. O nome do monte era Moriá. Vai lá para o Monte Moriá. Chegando num dos montes lá, no monte que eu vou te mostrar lá, e você vai lá, prepara o holocausto, lá num desses montes que eu vou te mostrar. E eu quero que você sacrifique seu filho, seu único filho, para mim. Pai, eu imagino o coração desse homem. A tristeza, o semblante dele deve ter caído na hora. Mas Abraão não questionou. Abraão não brigou, não esbravejou. Eu acredito que ele colocou no coração de Deus: não, Deus vai prover algo bom. Vai sair algo bom daí, porque Deus não faz nada de ruim, nada de mal. Abraão não falou nada com sua esposa, não falou nada com o menino, não falou nada com seus empregados, não esbravejou, não falou que não vai mais servir a Deus. Porque quando a gente desagrada a Deus, muita gente desagrada a Deus. Não, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais servir a Deus, esse Deus também não serve mais. Simplesmente Abraão, caladinho ficou, caladinho fez o que Deus quis. No dia seguinte levantou cedo, chamou 2 empregados seus, né? Acompanha nós até o monte, arrumou o menino e tal, arrumou a montaria, molou ele lá e tal, no outro dia para levar os trem. Só uma coisa que ele não fez: ele não pegou um cordeiro, porque ele estava disposto a sacrificar seu filho por Deus. Ele não negou a Deus. Igual ele falou assim, igual na Bíblia, ele não negou a Deus. Ele fez tudo que Deus pediu. Então pegou as coisas, foi lá, arrumou, foi subir no monte, chegou ao pé do monte e disse: olha, fica aqui que vai só eu e o rapaz aqui. Vamos só nós 2 lá fazer o sacrifício. Subiu, chegou lá, preparou o altar, elezinho, arrumou tudo. Aí ele pegou o cutelo. E nisso, antes que ele chegasse ao altar, o filho perguntou, Isaac perguntou para o seu pai: pai, está aqui o cutelo, está aqui tudo preparado para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E Abraão não falou para ele que era ele o sacrifício. Só falou assim: Deus proverá. E eu acredito mesmo que ele estava pensando nisso, que Deus ia prover o que ia acontecer ali. Deus ia prover o cordeiro. E ele tinha fé que não ia ser o filho dele o cordeiro. Chegou lá, pegou o rapaz, colocou sobre o altar, colocou a mão no seu rosto, pegou o cutelo. Quando ele levantou para imolar o rapaz, para matar o rapaz, o Senhor bradou através do seu anjo. O anjo do Senhor bradou lá do céu: Abraão, Abraão. Aí ele respondeu: eis-me aqui. Não faça mal ao rapaz, porque agora eu vi que você não vai me negar. Você não me negou. Não me negou o seu único filho. Então Deus viu que ele tinha fé. E naquele momento ele abraçou seu filho, eu acredito que ele abraçou seu filho e tal, e na hora ele ia para ser um cordeiro, ele pegou esse cordeiro e sacrificou a Deus. E aí ele ficou mais alegre com Deus ainda. Ele só queria uma prova de fé e Abraão deu para ele. Então tanto Deus estava satisfeito com Abraão, quanto Abraão estava satisfeito com Deus. Então a partir dali, tudo que Deus ia fazer, Deus falava com Abraão primeiro: Abraão, vou fazer assim, vou fazer assim. Ali tem uma ligação entre Deus e Abraão. Por isso Israel tem um tremendo respeito por Abraão, o pai da fé, aquele que teve fé até quando Deus chamou Abraão para uma terra que ele ia lhe mostrar. Abraão morava na terra de Uz. E quando Deus falou com ele, disse: vai para uma terra que eu vou te mostrar, ele não questionou, só pegou sua mulher. Só uma coisa que ele não fez, que Deus pediu para não fazer: ele não era para ele levar nenhum dos parentes dele, ele pegou e levou Ló. Aí teve uma discussão entre
Os empregados, os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Aí teve uma separação ali, porque estava tendo muita desavença. Abraão falou para Ló, olha, faz o seguinte, você escolhe um lugar para ir, que eu escolho o contrário. As melhores pastagens, Ló escolheu. E Abraão foi para o contrário. E mesmo assim, porque Abraão estava com Deus, nas pastagens que eram menos... que era mais desértico, do lado que era mais desértico, ainda assim Deus abençoava, assim Deus fazia isso prosperar. Então, às vezes a gente acha que as melhores coisas que você tem que vai te fazer prosperar. Não. Se você tiver fé, se você tiver Deus, dependendo da situação, você vai prosperar. É só colocar a sua fé em ação. É só colocar Deus em primeiro lugar. Eu quero contar aqui o testemunho para vocês. Por muito tempo, eu não coloquei Deus em primeiro lugar e realmente as coisas não vão bem. Não adianta você andar sem Deus, as coisas não prosperam. E eu decidi colocar Deus em primeiro lugar. Eu decidi colocar Deus na frente de tudo e Ele resolveu para que as coisas possam prosperar. Colocar Deus em primeiro lugar. Tudo você vai fazer, colocar Deus em primeiro lugar. E é isso que Abraão fazia. Deus era obediente. Abraão era obediente a Deus. E se você sente que você não é assim, faça um propósito com Deus, que Deus vai te abençoar poderosamente. Deus vai fazer algo na sua vida. Deus vai fazer a sua vida prosperar. Você coloca Ele em primeiro lugar. Se você não sente isso, é porque você ainda não fez isso. Vamos fazer uma oração para que Deus possa fazer algo em nossas vidas? Para que Deus nos ajude a colocar nossa vida em primeiro lugar? Senhor nosso Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui para te adorar. Meu Deus, visita cada pessoa que às vezes não sabe por que sua vida não está se prosperando. Meu Deus, coloca fé em seu coração para que ela possa colocar-te em primeiro lugar. Meu Deus, coloca fé, continua colocando fé no meu coração para que eu te coloque em primeiro lugar. Meu Deus, eu sei que muitas das vezes a gente precisa trabalhar em busca das muitas coisas desse mundo para sustentar nossas famílias. Meu Deus, a gente acha muitas vezes que se a gente trabalhar muito, a gente vai poder prosperar. E às vezes nos esquecemos que o Senhor tem o poder e a glória para fazer prosperar nossas vidas. Para que possamos dar o melhor para a nossa família, para nossos filhos, para que eles não passem fome e necessidade. Para que na hora da doença nós possamos levar ao hospital e termos uma sustentabilidade, para que nós possamos ter a cura para os nossos filhos. Para que nós possamos ter o melhor atendimento nos hospitais, como as pessoas que têm mais poder aquisitivo têm. Nos dá fé também, Senhor, que se algo acontecer, se a enfermidade chegar, se o mal chegar ao nosso lar, nós possamos contar com a fé para que o Senhor faça isso. E se não, Senhor, podemos ter poder aquisitivo para realizar tais coisas. Abraão era considerado um homem rico. Jó também era um homem rico, Senhor. Então nós também queremos, Senhor, ver essa riqueza aos teus servos. Tenda também a uns dos teus servos, Senhor. Pelo menos um padrão de vida que seja melhor do que o que está. Para que eles não continuem lutando todos os dias como estão lutando, Pai. Meu Deus, isso não é ganância. Isso é estabilidade, Senhor. Controle de vida. Ó Deus, que nós possamos ter, meu Deus, pelo menos um mínimo que uma pessoa possa viver nessa terra, para te adorar, te glorificar e não ficar aí pensando, Senhor, como será o dia de amanhã. Meu Deus, dá fé aos teus servos. Nos dá fé para que possamos confiar em Ti. Que o Senhor possa prover, Jesus, tudo nessa vida. Em nome de Jesus, meu Deus, obrigado. Amém. Continua crendo em Deus, que Deus possa prover todos os recursos para a sua vida, assim como proveu para Abraão. E até o próximo vídeo.